E hoje me coube o comentário do item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, nesses dois itens, nós vamos entender, compreender um pouquinho qual é o sacrifício mais agradável a Deus. E no item número 7, começa dizendo assim: portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar, ai que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar, primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículo 23 e 24. Então, olha que interessante, né? Jesus, quando veio, ele veio trazer uns ensinamentos, assim, para cada um de nós. É um convite, né? Um convite, um ensinamento, uma receita. E Allan Kardec, no Evangelho, nos diz assim: quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Daí eu fui procurar o que é ressentimento. Ressentimento é uma mágoa que se guarda de uma ofensa ou um mal que recebemos. Então, é uma mágoa que nós guardamos. Daí, nós podemos parar um pouquinho para pensar, analisar, meditar. Quando é que nós nos magoamos? Nós nos magoamos várias vezes, às vezes até várias vezes ao dia, muitas vezes mesmo. Quando nós nos permitimos que a situação desagradável ou o autor, aquele que nos agrediu, se alojem por tempo indeterminado em nossa mente, em nossos corações. Quando nós passamos a considerar que o outro agiu contra nós, nós nunca paramos para pensar assim, será que ele está com alguma dificuldade? Por isso ele falou essas palavras tão difíceis, ou agrediu de uma maneira física mesmo? Quando nós nos posicionamos como vítima, nós sempre achamos que somos inocentes. Na maior parte das vezes, nós consideramos que o outro sempre está errado e que nós somos inocentes. A gente nunca para pensar, né? Será que em uma dessas agressões, nós é que não cutucamos, não começamos uma conversa desagradável, uma alfinetadinha, para daí sim aquele autor vir com a agressão para cima de nós? A mágoa também ocorre quando perdemos tempo e energia para narrar o acontecido. Quantas vezes, em quantas vezes nós não fazemos isso? Nós ficamos ali narrando para uma, duas, três, e assim, várias pessoas. Isso quando a gente não fica floreando a situação. E essa narração, ela começa de uma forma, nós começamos a contar a agressão até do jeito correto, mas a primeira, a segunda, sempre a gente vai aumentando o caso. E isso só vai fazendo com que a mágoa vá se alojando e nos prejudicando. Ficamos ali remoendo. E achar que no momento nós podíamos ter falado um monte para aquela pessoa. Quantas vezes a agressão ocorreu, passa 2 dias, você ainda está ali martirizando, no mesmo pensamento, e querendo achar que naquele momento você podia ter falado isso ou aquilo. Olha que interessante. Nós íamos ser pior que o agressor. E tem mais uma coisa. Quando nos julgamos no direito de não perdoar. Quando nós falamos, eu já perdoei, não me preocupo mais com isso, não tenho mais problema, mas Deus o vingará.
Olha, gente, que coisa triste. A gente acaba esquecendo que somos todos irmãos. Aquele agressor é filho de Deus. Então, observemos todas essas situações difíceis que causam mágoa. E a mágoa, o que ela acontece? Depois de 1, 2 dias, 3 meses, ela causa doenças, vem o câncer, a depressão, o síndrome do pânico, o mal-estar, insônia, remorso, agitação, coisas que nós podemos evitar. Allan Kardec, ele continua falando assim, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Olhem que interessante, antes de pedir perdão ao Senhor. Então, se nós também pedimos perdão ao Senhor, é porque nós também erramos. E porque nós podemos errar e aquele irmão não? Numa hora de dificuldade dele. Porque assim, nós só falamos aquilo que temos dentro do nosso coração. Então, se aquele irmão agrediu, é porque sim, ele está passando por um momento de dificuldade. A primeira condição indispensável para o perdão é a humildade, a aceitação, pureza do coração, a paz íntima. Mas agora, a pessoa orgulhosa, o impuro, o violento, ele não consegue perdoar. Perdoar é ir além da caridade moral, é doar-se para aquele que está precisando, é ajudar com carinho, com atenção. Perdoar é reconhecer os próprios limites e dar a oportunidade de seguir em frente. Porque quando não se perdoa e fica guardando aquela mágoa, a gente fica vivendo no passado. E quando se perdoa, a gente consegue fluir, caminhar. Se não perdoamos, carregamos a mágoa. E como eu falei um pouquinho atrás, a mágoa acaba causando angústia, irritabilidade, vamos dormir mal-humorados, acordamos mal-humorados. Tudo por quê? Porque a gente fica remoendo ali dias, horas. Perdoar é não se magoar, é mudar o sentimento, é se colocar no lugar do outro, sem julgamento, é parar de julgar o outro e vibrar positivo. Mas é claro, e não podemos esquecer, que daí vão falar assim, né, Priscila, você não sabe de nada, mas aquela agressão foi muito forte. Sim, uma agressão choca, ela produz sim um transtorno emocional, mas se colocarmos perante os ensinamentos do Cristo, lembrando que aquela pessoa é nosso irmão, lembrando que aquela pessoa também tem dificuldade, lembrando que aquele agressor também tem os mesmos defeitos que nós vamos conseguir perdoar. E toda vez, é óbvio, né, que eu encontrar aquela pessoa que me agrediu, eu vou lembrar, nossa, aquela pessoa me agrediu. Mas se eu não ficar ali mastigando aquela ofensa, eu só vou lembrar dela, que ela me ofendeu. Mas a ofensa mesmo, nem lembro mais. Kardec continua. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Como é que queremos ter o direito de oferecer a Deus as nossas orações, as nossas dádivas de devotamento, se temos o coração fechado para o nosso próximo? Daí, aqui nesse pedacinho que Kardec fala, eu levo em consideração, assim, para o nosso lar, né? Um pai e uma mãe. Ele não quer ver os seus filhos brigados, magoados um com o outro. Então, Deus, que é nosso pai, a mesma coisa. Ele não quer ver os seus filhos um brigado com o outro. De jeito nenhum. E continua. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Aqui também nós podemos levar para o nosso dia a dia. No trabalho, no lar, sabe, quando chegar em casa.
Deixa os pensamentos ruins para fora. No trabalho é a mesma coisa. Lugares onde a gente fica muito mais tempo. Às vezes ficamos muito mais tempo do que no nosso próprio lar. E assim é necessário perdoar todas as formas de agressão infinitamente. No comecinho aqui, né, no perdoai para que Deus vos perdoe, é falado, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrija entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Então, é infinitamente. Assim fazendo, nos tornamos dignos de também ser perdoados. E assim podemos entregar nossos pedidos, as nossas orações, as nossas dádivas de devotamento para Deus. Aí sim, somos todos filhos de Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus nos fez pequenos para que nos tornássemos grandes, incompletos para que nos tornássemos completos, e simples e ignorantes para que nos tornássemos ricos na sabedoria, por nosso esforço próprio. Então, tudo depende de cada um de nós. Será que nós queremos ficar carregando mágoas, esse ressentimento, como é falado aqui no começo do item? Será que nós queremos causar para nós mesmos as doenças? Queremos ser agradável ao Pai, a Deus? Essa é a nossa única lição. Como eu falei lá no comecinho, Jesus trouxe esse ensinamento, ele trouxe a receita prontinha para cada um de nós. E Kardec termina assim. Jesus nos ensina. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar primeiro com teu irmão, se quer ser agradável a Deus. Então, se queremos ser agradável a Deus, aí está o ensinamento, mais um ensinamento riquíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, Luiz, antes da prece, eu queria pedir licença para fazer uma leitura, é curtinha, do livrinho Vigiai e Orai, Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Olhem que interessante. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Então, quando alguém te ofender, ou você também, e quiser pedir perdão de alguma maneira, e não consegue chegar para voltar naquele assunto, chega devagarinho, muda de assunto. E a mesma coisa quando a pessoa te ofendeu, ela ou faz uma ligação, como quem não quer nada. Quantas vezes isso já não aconteceu? Então, aceite aquele perdão. Não exige dos outros um pedido formal de desculpa. Desnecessário. Não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede para que não seja relembrada. Para que ficar remoendo, mastigando aquela situação, aquela ofensa, de que de repente foi no momento, foi tão sem querer, aconteceu. Mas às vezes aquele nosso irmão, ele não queria ter falado. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espizinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Da mesma maneira que nós não queremos, aquele irmão também não. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Isso aqui, acho que fala tudo, né? Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Então, a lição de hoje era essa. É uma lição
o sacrifício mais agradável a Deus. Espero que tenha ficado entendido. Nós vamos, esse capítulo é grande, mas é, assim, importantíssimo nas nossas vidas. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um final de semana, assim, iluminado. Muito obrigada. Gratidão, Priscila. Muito bom. A lição da noite, o perdão, é o nosso medicamento, é a nossa prevenção. E sabemos o quanto nós temos que aprender a perdoar. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa em todos os instantes da nossa vida. E aí estamos nós, sempre nos debatendo com esse tema, para ver se a gente consegue assimilá-lo e conseguir se harmonizar com o próximo que está à nossa volta. Ainda mais nesse momento em que nós vivemos desse isolamento social, onde sabemos Luiz, sua voz está travando, está difícil de entender. Purificador, e muitos de nós, muitas vezes, temos que aprender a lição da tolerância, e que está aí intrínseco, né, com o perdão. Então, tolerar, perdoar, ok? Não entendi, Esther. Então, são as situações da nossa vida. A gente viu que estamos trabalhando para a nossa melhora íntima. Bom, nós vamos fazer a nossa prece final. Quero ver, Esther, você pode fazer essa prece para nós? Eu falei que a sua voz... A não ser que o Aldo queira fazer. Eu falei que a sua voz estava travando. Estava difícil de entender. Não sei o que está acontecendo. Todos estão me ouvindo bonitinho aí? Então tá. Ô, Esther. Pois não. Antes de você iniciar a prece de vibrações, conforme nós havíamos combinado, eu só quero dizer a todos nós que no dia 16 nós temos aí a palestra com Orson, né? Vamos começar a divulgar para que a gente possa marcar presença, distante, mas junto, né? Através dessa tecnologia, ok? Então, é isso que a gente queria deixar, já divulgando, que já vem toda semana, todos os dias das nossas reuniões, nós reforçamos aí a palestra do Orson, ok? Então, Esther, você faz para nós as vibrações, encerra aí esse momento sagrado e especial que o Senge, né, o nosso natalício de Jesus, nos proporciona, né, nos auxilia para que possamos aprender a nos amar, né, a nos respeitar e a servir como o Senhor nos pede. Deixa eu perguntar, quando que vai ser a palestra do Orson? A palestra do Orson nós vamos fazer no estilo entrevista, perguntas, né? Quem tiver alguma... Eu já divulguei o tema, vou repeti-lo aqui. Nós vamos falar sobre o centro espírita, o médium e o lar. Nós vamos trabalhar nessa questão da mediunidade, da sua função dentro do centro espírita, do lar, e como fica o médium ostensivo nesse período de quarentena. Ok? Ok. Ela perguntou dia, o dia 6. Dia 16. Aliás, 16 de junho. Né? Dia 16, verdade. Horário. O horário é... Pessoal, 20 horas, a comunicação vai ser feita e eu mando para vocês. Falou a Claudinha de Jesus. Tá. Bom, então vamos fazer as vibrações e depois a nossa prece de encerramento. Antes de dar início a essa vibração, né, nós vamos ver um pouquinho o que é uma irradiação, né? Porque a vibração nada mais do que é irradiar o pensamento, né?
abrir o coração, e que o coração representa o sentimento, né? Então, nessa irradiação, nós vamos emitir ondas, né? Lançar raios de luz, né? Vamos lançar raios de amor para todos aqueles que nós vamos enumerando, né? Então, o Espiritismo nos explica que nós vamos estar transmitindo fluidos espirituais à distância, né? Muito importante que a gente entenda isso, né? Então, vamos projetar o nosso pensamento e o nosso sentimento, né? O nosso cérebro emite a vibração. Então, nesse momento, nós vamos nos unindo, né, aos mentores queridos, mentores da nossa casa abençoada, Centro Espírita Natalício de Jesus, ao nosso mentor querido, né? E nesta corrente vibratória de amor, neste momento, nós rogamos a Jesus, rogamos a Deus, nosso Pai, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, esse amigo tão querido, e também Ismael, esse anjo protetor do Brasil. E é na companhia desses benévolos, desses queridos, que nós vamos unindo aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos mandando amor, vamos mandando abraços, beijos, carinhos, conforto, esperança, solidariedade, fraternidade, todos os sentimentos bons. Primeiramente, para a nossa casinha abençoada, Natalício de Jesus, envolvendo todos os trabalhadores, envolvendo os encarnados e desencarnados que por lá circulam, envolvendo as famílias assistidas, os grupos de estudo, e todos aqueles que por algum momento nos procuram para solicitar as vibrações de amor. Vamos lembrando que nós temos uma caixinha de vibrações. Vamos vibrando também por todos os nomes, né, que nós pretendemos colocar nessa caixinha de vibrações da noite de hoje. Vou dar um tempinho para cada um memorizar um nome. E assim, Pai amado, nós vamos vibrando para todos aqueles que se encontram doentinhos, doentinhos do corpo, doentinhos da alma. Vamos envolvendo a todos com muitos laços de saúde, de amor, de coragem. Vamos vibrando também e principalmente para todos aqueles que neste momento estão entrando numa depressão, numa tristeza. Vamos emitindo coragem, perseverança, que tudo passa, que tudo está nas mãos de Deus. Vamos vibrando para aqueles que estão hospitalizados, em todos os hospitais da Terra, principalmente na nossa Guararema. Vamos envolvendo esses irmãos com elos de saúde, de força. Vamos vibrando para todos os moradores da nossa cidade, todas as casinhas, onde elas estiverem. Vamos vibrando pelos nossos familiares. Vamos lembrando cada um deles. Principalmente aqueles com os quais nós temos maiores dificuldades de relacionamentos. Vamos abrindo o nosso coração, solicitando aí
a reconciliação, o perdão. Vamos vibrando principalmente neste momento agora para os nossos lares. Vamos colocando luzes fluídicas e luminosas, cercando todo o nosso lar com um holofote muito grande do amor, queimando miasmas, negatividades, pensamentos deletérios, nos trazendo para nós muita esperança, força, coragem para ser arrimo nosso e do nosso semelhante. E assim, neste exato momento, nós vamos novamente mentalizando uma pessoa querida do nosso convívio que possa estar precisando um pouquinho mais desse amor. E agora nós vamos encerrando as nossas vibrações e vamos agradecendo a todos os queridos, mas a todos mesmo, todos os queridos mentores, a Jesus, a Deus nosso Pai, aí ao doutor Bezerra, nosso amigo de todos os momentos, agradecendo a participação de todos que puderam estar conosco na noite de hoje, encarnados e desencarnados também, e agradecendo principalmente, né, a esse Pai de amor mais uma vez, que nos dá sempre a oportunidade do raiar de um novo dia. E oferecendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque é teu o reino e a bondade para todos, graças a Deus. Que fiquemos na paz e no amor de Jesus. Obrigada a todos. Graças a Deus, muita paz em nossos corações, que possamos